A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Bom, gente, no vídeo anterior eu tratei a respeito do fato de o crente poder ou não comercializar bebidas alcoólicas. E neste aqui eu vou tratar a respeito se o crente ele pode beber socialmente ou não, como muitos aí estão fazendo. Eu já quero adiantar para vocês que eu, particularmente, vocês achando ruim ou não, gostando ou não, eu não considero como um verdadeiro cristão aquele que bebe, aquele que comercializa bebidas alcoólicas, aquele que fuma, aquele que faz qualquer outra coisa desta natureza, porque Deus, dentro da palavra dele, ele exige que nós sejamos santos, que nós sejamos santificados em nosso corpo, alma e espírito. Então não tem como eu, além de dar um péssimo testemunho, sair por aí defendendo que o crente ele pode tanto comercializar bebidas alcoólicas quanto também pode beber socialmente. Mas para que não fique somente nas minhas palavras, eu vou mostrar algumas passagens para você, para que venha te convencer da verdade da palavra do Senhor Deus. Afinal de contas, Deus exige santidade da parte de todos aqueles que o servem. E falando sobre servir ao Senhor, quando Deus ele chamou Abraão para que chamasse Arão, seu irmão, e também os filhos de Arão, que estariam sendo preparados para o sacerdócio, Deus dá uma orientação bastante interessante com relação a esta área da bebida alcoólica. Eu vou ler para vocês aqui, está registrado em Levítico, no capítulo 10, do versículo 8 ao 11. Vou estar lendo com vocês aqui. Fala assim: disse o Senhor a Arão: não beberás vinho nem bebida forte. Isso aqui são orientações para aqueles candidatos ao sacerdócio. Então, sacerdócio é o quê? Ah, pastor Éder, sacerdotes são aqueles que estão atrás dos púlpitos, aqueles que estão nos altares, são os pastores da igreja, são a liderança da igreja. Mas em Apocalipse fala que nós fomos feitos reis e sacerdotes, ou seja, na época levítica, o sacerdócio era somente para algumas pessoas específicas. Agora, na época da graça, a época espiritual, todo aquele que é cristão, todo aquele que foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo também é um sacerdote no campo espiritual. Então, por que nós nos envolveríamos com aquilo que Deus ele nos orientou lá atrás no Antigo Testamento por estatuto perpétuo, como eu vou ler aqui para vocês? O que significa isso? Que não seria válido essa lei do Senhor apenas para a época do Antigo Testamento, mas também por toda a eternidade. Perpétuo, o mandamento perpétuo, passaria pelo nosso tempo, que é o tempo, a dispensação da graça, e seguiria à frente enquanto existisse a humanidade, enquanto Deus ainda estivesse chamando seus filhos. Mas vamos lá, vamos voltar ao texto. Disse o Senhor a Arão: não beberás vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso pelas vossas gerações, para que possais discernir entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem dado por meio de Moisés. Então, olha só, o Senhor ele proibiu o sacerdote de beber quando entrasse na tenda da congregação e, logicamente, que tivesse o hábito de beber. Para quê? Para que ele pudesse diferenciar, discernir o santo do profano, aquilo que é imundo daquilo que é limpo, e também para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor tem ordenado. Como é que uma pessoa que bebe poderá ter discernimento do santo e do profano? Aliás, só pelo fato de um crente estar bebendo, e considero crente não cristão, como eu falei para vocês, vocês podem achar ruim comigo, eu não considero como cristão tanto aquele que comercializa bebidas alcoólicas, porque já expliquei no vídeo anterior, ele está sustentando o vício daquele que é viciado, sustentando o vício do alcoólatra, como também não considero e jamais vou considerar cristão aquele que bebe. Então, é a orientação do Senhor que aquele que administra ou ministra no santuário do Senhor, ele não pode colocar bebida alcoólica na boca, porque ele tem que fazer diferença entre o que é santo e o profano, entre o limpo e aquilo que é imundo, entre aquilo que é limpo e aquilo que é imundo, e também tem que ter discernimento para ensinar, tem que exemplificar a sua vida de santidade perante as pessoas a quem ele está ministrando a palavra de Deus. Também quanto ao voto de nazireado, que é voto de nazireado, quando a pessoa se separa plenamente para o Senhor, Deus proibiu o uso de bebidas alcoólicas. Isso está registrado em Números capítulo 6, do versículo 1 ao 4, onde fala assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial de Nazireu, um voto de separação para o Senhor,
separação para o Senhor, terá que se abster de vinho e de bebida forte. Não beberá vinho, não beberá vinagre de vinho, vinagre de bebida forte, não tomará nenhuma bebida feita de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias da sua consagração não comerá nenhum produto da videira, desde as sementes até as cascas. Logicamente que nós não somos proibidos como sacerdotes do Senhor de comermos uvas, que é o fruto da videira, de comermos a sua casca, etc. Mas aqui Deus estava querendo dizer da separação daquele que se separa para Deus, daquele que foi separado para Deus, de se abster daquilo que é embriagante, no caso, o suco da uva fermentada, ou nos dias de hoje, bebidas alcoólicas. Por que você que se julga crente, ou mesmo um cristão, você insiste em querer beber? Que exemplo você vai estar dando para os seus filhos? Que exemplo você vai estar dando para aquele alcoólatra que chega dentro da tua igreja e quer se libertar do alcoolismo e vê ali você bebendo, em festas sociais vê você bebendo? Então, que tipo de coisa, que tipo de exemplificação você está dando? Quando um crente ele fala que pode sim beber socialmente, o que ele está querendo dizer? O que significa essa palavra socialmente? De maneira sociável, sem briga, sem contenda, de uma forma moderada. Sendo assim, já que a questão aqui é bebermos de uma forma sociável, né? Socialmente falando, como falam as pessoas por aí, né? Posso beber socialmente. Se a questão está enfatizada aqui na palavra socialmente, que significa, né, beber de uma maneira moderada, beber de uma maneira sociável, sem brigas, então, logicamente, já que o foco está nessa palavra, eu posso também fumar socialmente. Um cristão pode fumar socialmente. Pode fumar maconha desde que seja socialmente também, como alguns países da América Latina em que a maconha ela não é proibida, você pode fumar maconha socialmente. Sendo assim, eu posso também cheirar cocaína socialmente, desde que seja socialmente, desde que seja de uma forma moderada, porque qual a diferença então? Qual a diferença entre eu beber socialmente, ou um crente beber socialmente, e cheirar cheirar cocaína socialmente, e fumar maconha socialmente, fumar narguile socialmente? Daqui a pouco estão querendo também adulterar socialmente. Só falta isso também, não falta mais nada. Daqui a pouco só vai faltar o crente agora falar que pode adulterar desde que seja socialmente, moderadamente. Pois é, agora eu vou deixar alguns versículos para vocês, para que você venha refletir, porque há muitos versículos dentro da palavra do Senhor a respeito dessa questão de crentes beberem. Vou ler aqui em Provérbios 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é desviado não é sábio. Se a palavra de Deus já está falando que o vinho, e por vinho aqui a palavra de Deus quer dizer todo tipo de bebida alcoólica e embriagante, fala que o vinho é escarnecedor. O que você, crente, quer com o vinho? O que você quer com o vinho? Ah, mas estou bebendo socialmente. Então você pode fumar, repito, você pode fumar drogas socialmente. Você pode fumar maconha socialmente, repito, você pode cheirar cocaína socialmente, injetar socialmente cocaína nas suas veias, não é? Ah, não, mas isso não pode, pastor, isso já é exagero, o senhor está exagerando. Não, não estou exagerando, não. O teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, crente insensato. Templo do Espírito Santo. Respeite o Senhor Jesus a quem você está servindo, ou pelo menos dizendo estar servindo. Provérbios 23, 20 fala: não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comelões de carne. E Provérbios 23, 29 eu já li no vídeo anterior: para quem são os ais, ou seja, os sofrimentos, as dores, para quem as pelejas, para quem os pesares, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, e para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram bebendo vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Se a palavra de Deus está nos orientando que o sofrimento é para aquele que bebe, por que, crente, que você vai insistir nesse caminho de transgressão diante do Senhor? Hebreus 2,15 fala: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, que lhe chega ao seu odre e o embebeda para ver a sua nudez. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Lucas 21:34 fala: cuidai de vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez
e das preocupações da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha. Olha o Romanos capítulo 13. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, e em orgias e dissoluções, em contendas e inveja. 1 Coríntios 6,10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E por último, Efésios 5,18 nos orienta: não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, ou seja, contenda, todo tipo de desajuste e desarmonia, mas pelo contrário, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Você quer se embriagar, crente? Se embriaga do Espírito Santo de Deus e não de bebedeira. Saiba que você está dando exemplo para os teus filhos, que hoje te enxergam beber, hoje te assistem beber socialmente, e amanhã você não sabe até que ponto eles conseguirão conter o fato de se tornarem viciados, futuros alcoólatras, devido ao teu péssimo testemunho, devido à tua má exemplificação dentro de casa. Então, a bebedeira, basta nós olharmos pelo mundo, o que a bebida tem causado dentro dos lares, a desgraça que tem sido causada dentro dos lares, e você já achará um bom motivo para parar de beber. Não convém um cristão beber, não convém, porque ele é templo do Espírito Santo de Deus. Lembre-se, mais uma vez dizendo aqui, você está exemplificando, dando exemplo para os seus filhos, que amanhã seguirão os mesmos caminhos que você e poderão se tornar futuros alcoólatras também. Essa questão do crente beber socialmente é papo para boi dormir, papo furado. Isso aí é papo de quem no fundo quer encher a cara assim, quer beber, tem prazer ainda nessas coisas, não foi liberto completamente, está debaixo de influência satânica assim, está debaixo de influência demoníaca assim, só que não quer admitir isso, né? É mais bonito falar: eu estou bebendo socialmente aqui, de uma maneira social, moderada, tranquila, estou apenas levando cerveja para casa, bebendo em casa. Se você é cristão, isso não convém. Quero que você pense nesses versículos que eu já passei aqui para você. Repito, vocês gostando ou não, jamais considerarei um crente que bebe um verdadeiro cristão. Jamais. Cristão não é, porque está desonrando o nome do nosso Senhor Jesus. Fiquem com Deus.